boa tarde a todos os telespectadores e shalom para todos os filhos na fé do profeta Kaumba Kamish Golden. Portanto, é de dizer de que hoje temos um debate muito pertinente, onde iremos de falar sobre um tema muito importante que tem a ver com o ministério profético. Neste contexto, temos os nossos convidados, que em conjunto vamos elevar este momento de debate, que eu posso dizer que é um debate livre, e é de dizer que os nossos convidados são filhos do profeta Kaumba Kamish Golden na fé, e é de relembrar também que estamos no canal Anjo TV, e pedimos a todos que nos acompanhem e compartilhem os vídeos deste canal, porque é um canal que está a ajudar bastante o ministério do nosso grande homem de Deus, que é o profeta Kaumba Kamish Golden. Portanto, sem perder o tempo, vou começar por apresentar os nossos convidados e essa apresentação será auto-apresentação. Começando com o nosso convidado que está no lado direito. Boa tarde. Boa tarde, senhor. Sou Israel Oyo, pertenço ao Ministério Pentecostal Árvore da Vida, situado no município do Kazenga, concretamente na 7ª Avenida. Muito bem, a nossa querida profetisa também pode apresentar-se. Boa tarde, sou a profetisa Zita. A minha igreja está localizada no Zamo 2, Rua do Congo, que é o Templo do Milagre de Cristo. Muito bem, também aqui no meu lado esquerdo temos os ministros de Deus, também vão auto-apresentar-se, começando com o nosso querido amado irmão, pode apresentar-se. Shalom, shalom igreja, shalom povo de Deus. Daqui é o profeta Emmanuel Oyo, do Kazenga. Obrigado. E o nosso amado também ao lado. Olá, shalom, sou o profeta Daniel Kukuba, sou do Ministério Pentecostal Luz da Salvação, que está situado no Kazenga, no Kalawenda, na Rua 4, no distrito do Kalawenda, na Rua 4. E no dia de hoje, digamos, em questões de apresentar o programa, não irei de apresentar sozinho, mas sim tenho aqui ao meu lado o nosso grande apóstolo, também é o secretário da Igreja Templo de Amor de Deus Vivo, também vai auto-apresentar-se. Shalom, shalom, amados e abençoados. Primeiro agradecer ao canal Anjo TV, porque é a única forma que nós temos de divulgar o Evangelho de Cristo e defendermos, porque a Bíblia nos diz que nós temos que defender o Evangelho de Cristo. E Anjo TV é um canal que chegou para nos ajudar a divulgação e a defendermos o Evangelho de Cristo, então agradecer a este facto, bem como também agradecimento também ao profeta Kaumba na pessoa individual, porque é ele que é o mentor da ideia. E então também nós agradecemos a ele. Eu que vos falo, sou vosso irmão na fé, Carlos Costa. Estamos aqui para guiarmos junto com o secretário Rafael, como já disse, este debate até onde Deus nos permitir. Shalom. Sim, esta foi a apresentação dos nossos convidados e todo quando vamos então em conjunto debatermos sobre este tema muito pertinente. É só de dizer que, falando do nosso tema, que é o ministério profético, digamos assim, é um tema muito abrangente e tem muita coisa para se falar neste mesmo assunto. Se nós vermos nos dias de hoje, muitos dizem que o profeta é comparado com um quimbandeiro. O profeta é comparado com uma pessoa qualquer. Mas simplesmente é de dizer-vos de que, quando estamos a falar do ministério profético, nós estamos a falar do ministério baseado no dom da profecia. E dentro deste dom da profecia, onde vem a manifestação ou a revelação de tudo que é de Deus por intermédio então de um profeta. E antigamente o Senhor Deus trabalhava com os profetas para revelar os seus segredos, para repreender o seu povo, para educar ou ensinar o seu povo. E nós conhecemos, sendo ele um espírito, não consegue falar com o povo, mas dentro do povo ele orienta alguém e o consagra como profeta, então, para ajudar os demais. Mas, portanto, hoje aqui, conforme estamos sentados,
teremos vários assuntos a abordar a respeito deste mesmo tema. Vamos saber, na verdade, quem é um profeta, o que um profeta deve fazer, qual é o posicionamento do profeta, como um profeta deve lidar com as situações, porque digamos que também vai acontecendo coisas e coisas, N coisas por parte do profeta. Então cada profeta deve saber como posicionar-se, como saber resolver os seus problemas. E neste contexto, acho que tenho aqui o meu colega ao lado, como eu já disse, que não vou apresentar sozinho, o nosso querido e grande apóstolo, ele que vai nos elevar e colocando as questões nos nossos queridos irmãos que são convidados. Ok, muito obrigado mesmo, o secretário Rafael, evangelista, cheio de unção do poder do Espírito Santo. Estamos aqui mais uma vez, como dissemos, para levarmos esse debate a um bom porto. Nós queremos aqui dizer que os profetas estão aqui, estejam à vontade, também profetas. E nós vamos começar aqui a dizer o seguinte: muitos acreditam que a profecia é uma espécie de enigma, ou seja, que um profeta é um adivinhador, é aquela pessoa que adivinha coisas. Amém? Amém. Muitos acreditam nisso e há muitas questões que giram à volta disso. Eu quero saber diante dos profetas. Portanto, o que é um profeta? Estejam à vontade, os microfones estão abertos. Um profeta é um homem chamado por Deus para ser o seu representante aqui na terra. Olha, a definição de um profeta. Profeta nós podemos dizer que é uma pessoa escolhida por Deus, porque o profeta não se escolhe por si só. O profeta não pode ser alguém que se auto-intitula profeta. Não. Todos os profetas da Bíblia foram pessoas que o próprio Deus quem os escolheu. Estamos a falar de profetas de Deus. Esses profetas foram chamados, escolhidos, e lhes foi dada uma missão, porque o profeta é um mensageiro escolhido por Deus, e nessa chamada do profeta, Deus concede uma missão, que é a missão de despertar o povo e revelar ao povo os propósitos de Deus. O profeta é como se fosse uma caixa de segredos. Ele recebe da parte de Deus as revelações e ele transmite ao povo. Há momentos, por exemplo, vamos ver na Bíblia que houve momentos em que, para Deus falar com o povo, ele precisou de Moisés. Ou seja, Deus não falava diretamente com o povo. Moisés era um profeta de Deus. Então, quando Deus quisesse revelar ao povo o seu propósito, ele mandava Moisés subir no monte, revelava a Moisés o que ele queria, e Moisés, por sua vez, descia e transmitia ao povo aquilo que era o propósito de Deus. E eu anotei aqui 3 coisas que identificam o profeta. O primeiro, que o profeta está em Jeremias 1:5, quando Deus diz assim: antes que te formasse, no ventre te conheci. Primeiro, profeta é alguém que Deus conhece. Amém. Primeira coisa. Quem é o profeta? Profeta é alguém que Deus conhece. E a segunda coisa, ele diz: antes que saísses da madre, te santifiquei. Profeta é alguém que foi santificado por Deus. E o terceiro é que Deus diz aqui: e as nações te dei por profeta. Profeta é alguém que o próprio Deus é quem levanta e envia para o seu povo. Então, esse é o resumo que eu poderia fazer sobre o profeta. Vamos também direcionar a mesma pergunta à profetisa Zita, não é? A profetisa Zita quer para também dar o seu ponto de vista, o seu depoimento a respeito desta pergunta. Eu posso até dizer assim: o profeta é um escolhido de Deus. Nós, como profeta, que fomos enviados aqui na Terra, Deus nos enviou aqui para fazer as coisas diferentes em relação às coisas que faziam antes, que é o chamado, o estimadeiro e tudo mais. Não, Deus não nos usa praticamente que para adivinhar as coisas, mas sim para profetizar aquela mensagem que Deus tem dado nos seus profetas. E muitos não conhecem o que é profeta. Mas eu quero dizer assim: o profeta é escolhido de Deus, o profeta é enviado por Deus, o profeta é aquele que Deus revela, Deus fala e as coisas acabam de acontecer.
Eu gostaria de fazer, formular a seguinte pergunta à profetisa Zita. Ok. Há quanto tempo trabalha no Ministério Profético? Eu posso dizer que há 4 anos que Deus me chamou, que Deus já falava comigo. 4 anos. 4 anos. Tem tido dificuldade de lidar com profetisa? Não. Nunca teve dificuldade? Não. Tipo, quando Deus me chamou no princípio, né, eu não sabia entender bem o que Deus estava a falar. Mas depois de um tempo eu comecei a entender os sinais que Deus dava em mim. E porque tudo que Ele falava para mim, e eu falava às pessoas e as coisas aconteciam. Não era precisava fazer nada, é só tipo, Deus falar para mim e eu falar a uma pessoa. Eu tua vez vais casar e daqui a alguns meses Deus vai fazer uma coisa na tua vida. E não demora muito, as coisas acontecem. Então não vejo dificuldade. Não. Profeta Israel? Eu não vejo nenhuma dificuldade no profético, porque o profético... Mas há quanto tempo trabalha como Ministério Profético? O Ministério Profético já trabalho com ele há 3 anos. 3 anos? Há 3 anos, sim. Mas exerço como profeta há 1 ano. 1 ano? Sim. Ok. Eu queria saber, junto do profeta Daniel, há quanto tempo trabalha no Ministério Profético? Olha, faz 3 anos, porque 3 anos. a dada altura que eu recebi porque o meu ministério, a igreja que eu tenho, vem acompanhado com o ministério profético. Porque a dada altura que eu recebi, foi o mesmo momento em que Deus me deu o nome da igreja, os símbolos, o lugar onde eu tinha que começar o ministério. Então, faz quase 3 anos agora. Ok. Muito obrigado. Eu acho que os profetas responderam e estamos satisfeitos. Acredito eu que também o vosso auditório, as pessoas que vão ter contato com essa gravação, vão saber que os profetas foram muito bem suicidos nas suas abordagens. Realmente foi uma questão muito bem respondida. É só para dizer de que quando falamos do profeta, estamos a falar de boca de Deus, porque Deus dá a mensagem para o profeta e o profeta transmite ao seu povo. E também temos mais outras questões para colocarmos aqui. Infelizmente, a maioria das pessoas tem uma imagem muito deturpada daquilo que é a profecia. E, na verdade, junto dos nossos convidados, queremos saber o que é uma profecia. Começando com o profeta Israel Oio. Uma profecia, se nós vermos no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 9, não é? Quando Deus falava com Jeremias, Jeremias chegou a uma certa altura que ele disse que eu sou criança porque não consigo falar. Então Deus disse, no versículo 9, então estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Significa que as mensagens de Deus vêm na boca de um profeta para poder transmitir a coisa de Deus, as antecedências das coisas que estão para acontecer na vida do seu povo. Esse aqui é um profeta. Um profeta é aquela pessoa que recebe a mensagem de Deus. A profecia é aquela que recebe a mensagem e transmite no povo a mensagem segundo a boca, a autoridade de Deus. Muito bem, a mesma questão também vai servir para a profetisa Zita. Eu não tenho muita coisa para responder. O nosso profeta Israel está certo. A profecia é a mensagem que nós temos, que nós recebemos da Deus e dá ao povo. Muito bem, também o nosso querido profeta Olha, Daniel. A profecia é um mistério. Quando nós falamos da profecia, estamos a falar de algo que vai além da compreensão humana. E a Bíblia prova isso, porque no livro de Pedro, né, que é 2 Pedro 1, versículo 21, diz que a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens. Já começamos a entender que a profecia não é uma coisa humana. A profecia é um dom e é um mistério que vem da parte do próprio Deus. Diz que a profecia nunca é produzida por vontade dos homens,
mas os homens de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Está a dizer que a profecia é uma revelação do Espírito Santo. Se a pessoa não tem Espírito Santo, não tem como mover-se nesse mistério que é a profecia. Então, se tiver que falar o que é a profecia é um mistério que só pode ser discernido e interpretado por aquele que tem o Espírito Santo. Muito bem. Também poderia dar um exemplo. Imaginemos que alguém vem e vai dizer Deus falou-te que vai ser assim, não é? É uma profecia dada. E eu tenho conhecimento de que é uma profecia vinda de Deus. E, portanto, como é que eu irei de saber de que esta profecia é uma profecia verdadeira ou falsa? Começando com o nosso querido irmão Oi. Sim, profeta Emanuel. E tendo em conta, para saber que é uma profecia verdadeira, a Bíblia diz: pelos seus frutos conhecereis. Nós primeiramente devemos saber o fruto, se essa profecia é verdadeira ou não. Por quê? Porque eu posso profetizar para ti, mas a profecia verdadeira é aquele que tem o cumprimento da profecia. Nesse caso, eu posso profetizar, mas você deve esperar acontecer. Se não acontecer, daí falamos que é uma profecia falsa. Porque quem tem a presença do Espírito Santo, a Bíblia diz no livro de Ezequiel, capítulo 2, Deus, quando falou com Ezequiel, ele disse: Ezequiel, se coloca de pé, porque você precisa ouvir a mensagem que eu vou transmitir ao povo de Israel. Porque o povo de Israel estava debaixo do cativeiro, estava debaixo da maldição. Mas Deus, quando falou para Ezequiel, a Bíblia diz que Ezequiel, quando estava a transmitir, poucos lhe acreditaram. Assim como Moisés, quando chegou, eu vim para libertar o povo de Israel, para levar na terra prometida. Outros também não acreditaram. Significa que a profecia é uma dádiva do Espírito Santo. A profecia é um dom espiritual que serve para endireitar o povo num caminho reto. Nós não podemos usar a profecia para iludir as pessoas, porque tendo em conta que hoje em dia tem muitos profetas, e a Bíblia diz que nos certos tempos haverá profetas falsos e profetas verdadeiros. Realmente. Então, temos aqui várias questões que, como eu já acabei de dizer, que vamos realçar no dia de hoje. Para isso, vou passar a palavra no meu colega de apresentação, o nosso apóstolo Carlos. Profetas, eu tenho aqui eu tenho tido dificuldade e eu tenho estado a ver colegas que trabalham no Ministério Profético que eles discernem. Porque para além da profecia existe o discernimento do Espírito Santo. Amém. Uma coisa é profetizar e outra coisa é discernir. E eu quero que os profetas me desmistifiquem qual é a diferença existente entre discernimento do Espírito Santo, não é? E a profecia. Porque uma coisa é discernir, não é? Por intermédio do Espírito Santo. E outra coisa é profecia. Há uma confusão e que as pessoas precisam entender. Desde quando é que estamos diante de um discernimento do Espírito Santo e desde quando é que nós estamos diante de uma profecia? Eu começaria pelo profeta Daniel, uma vez que ficou muito tempo calado. Antes de eu responder essa pergunta, queria acrescentar algo que eu creio que vai ajudar algumas pessoas no que diz como perceber se a profecia é falsa ou é verdadeira, se vem de Deus ou não. Porque se nós dissermos só que a profecia de Deus é aquela que se cumpre, há muitos falsos profetas que falam coisas e acontecem. Então, a questão muitas das vezes não está na concretização da profecia, porque o curandeiro também cura doente, e tem profetas também que curam doentes. Então, essa questão de que discernir ou como saber se a profecia é de Deus ou não, primeiro é que a profecia que é de Deus vem para despertar a pessoa. Quando a profecia de Deus, ela tira a pessoa das trevas para a luz. A profecia de Deus, ela vem para confrontar o erro da pessoa, não sustentar o erro da pessoa. Porque Deus, quando falava com Jeremias era um profeta que confrontava muito, por isso é que foi perseguido. E toda a profecia que vem de Deus
ela não tolera os teus erros. Ela vai falar o erro que cometes e vai te mostrar o caminho e o segredo para corrigires aqueles erros. É por isso que a Bíblia fala aqui, Coríntios 14, 3, mas o que profetiza fala aos homens para edificação. Profecia de Deus edifica, não destrói a pessoa. Não vem para sujar a pessoa. Hoje nós vemos profeta que vem e diz que não, Deus me disse que aquele profeta é falso. Deus não trabalha para sujar a imagem das pessoas. Sim. Deus ele trabalha para edificar. Então a profecia de Deus, primeira prova que nós conseguimos perceber que essa profecia de Deus é que ela edifica. E segundo, ela diz aqui, exortação. A profecia serve para exortar. Meu irmão, o caminho que estás a caminhar não está bom. E Deus manda te dizer que deixa de fazer isso e faz aquilo. Essa é a profecia que vem de Deus. Ela serve para exortar a igreja, mostrar o caminho da verdade à igreja. E o terceiro é a consolação. A profecia não pode vir aumentar a carga, o sofrimento, a tristeza da pessoa. A profecia vem para tirar a carga, o peso. Aquela pessoa que já não acreditava mais, que se olhava como um perdido, uma pessoa que já não tem solução, a profecia vem para mostrar para essa pessoa que Deus ainda lhe ama, pode ser pecador, Deus ainda lhe ama, Deus ainda quer lhe salvar, e enquanto estiver em vida ainda há esperança e a solução para essa pessoa. Essa é uma das concretizações, as provas de que a profecia é de Deus. Agora, desculpa só, aí o profeta abriu um precedente que também é muito fundamental e eu queria saber. Porque muitos, nós estamos a ver a sociedade a ser deturpada pelo poder da profecia. Nós estamos a ver famílias a serem destruídas por causa da profecia. Sobretudo nas questões que têm a ver com acusações de feitiçaria. E um dos digamos, alvo mais fragilizado que tem sido vítima dessas profecias são as crianças. Onde há aquelas práticas onde acusamos crianças de feiticeira porque a profecia assim o diz. O profeta quer dizer que esses que assim procedem são falsos profetas ou existe um espírito mau que eles aproveitam usar essas crianças que é para serem tidas como feiticeiros? Então, se a criança é bruxa, qual é a missão do profeta? Nem libertar o bruxo. Por exemplo, Judas andou 3 anos com Jesus. Jesus sabia que Judas era traidor. Jesus sabia que Judas roubava, mexia na oferta. Mas em momento algum Jesus chegou a expor Judas dentro das pessoas. Pelo contrário, esses 3 anos de oportunidade, quer dizer, eu chamo 3 anos de oportunidade, porque esses 3 anos em que Jesus nunca falou nada aos discípulos, de tal maneira que quando Jesus falou já no último momento da missão dele, disse que no vosso meio alguém vai me trair. Todo mundo ficou surpreso, quer dizer que Jesus nunca comentou com ninguém. Esses 3 anos Jesus sabia que Judas iria lhe trair, mas em momento algum Jesus teve que expor Judas, de tal maneira que até lhe deu poder e autoridade para fazer milagre. Mas com o passar do tempo, Judas não soube aproveitar a oportunidade que lhe foi dada e chegou uma altura em que Jesus teve que revelar quem era o traidor. Mas não quer dizer que Jesus nunca deu oportunidade a Judas. Se esses profetas realmente são de Deus e Deus lhes revelou que, porque Deus quando nos chama como profetas e Ele nos revela algo, Ele também nos dá capacidade, poder para resolver aquilo. Estamos a falar de crianças e quando falamos de crianças estamos a dizer que existe aquele feitiço, chama-se de bruxarias adquiridas, que são pessoas que recebem feitiços não por vontade própria. Por exemplo, há crianças, ou seja, bruxaria inconsciente. há crianças que se tornaram bruxas porque lhe foi dado aquilo. É uma criança indefesa. Então, se são crianças, por que esse profeta não usa o dom, o chamado, o poder que ele tem para libertar essas crianças ao invés de acusá-los como feiticeiros? Será que Deus realmente falou com esses profetas para acusar essas crianças? Porque eu acredito que quando um profeta tem Deus, o mínimo que Deus pode fazer é falar com aquele profeta, capacitá-lo para libertar aquela criança. Sim. Porque o Espírito de Deus que está na vida do homem não vem para acusar ou destruir. Sim. No meu caso, a revelação é a comunicação de Deus com seus filhos aqui na Terra. É uma revelação. E quando nós falamos de discernimento, discernimento é a capacidade que um profeta tem
para discernir o bem do mal, ou o falso e o verdadeiro. Então, as pessoas têm que saber qual é o tipo de discernimento que eles têm, se é falso ou é verdadeiro. Se é uma pessoa falsa, então devemos primar primeiro a espera da concretização da profecia, para ter um discernimento espiritual. Quando é dada uma profecia, porque independentemente do tipo de profecias que é dado nos cristãos, porque existem profecias a longo prazo, a curto prazo, a menos prazo. Esse tipo de profecia, independentemente da santificação, porque também uma profecia precisa ser regada. Quando se fala para regar uma profecia, significa que uma semente só cresce quando é regado. Isso significa o quê? Significa que um cristão que foi dado uma profecia também precisa ter a capacidade de orar, deixar os maus caminhos para que a profecia não demore para se cumprir na vida dele. Porque não é uma pessoa que é dada uma profecia e ele continua nos mesmos erros, é que a profecia vai se concretizar. Ele precisa também andar no caminho de Deus. Amém. Olha, revelação, essa palavra, por exemplo, nós temos visto até nas atividades culturais, diz cantor de revelação. Quando falamos de revelação, estamos a falar de algo que está oculto, que precisa ser trazido ao público. Realmente, sim. Isso é revelação. E quando a revelação vem de Deus, ou quando falamos de revelação, nenhum homem por si só tem capacidade de descobrir os segredos do coração do homem. A revelação é uma graça, é um dom que vem da parte de Deus, em que o próprio Deus comunica-se com a pessoa, e a pessoa, por sua vez, consegue, pela voz de Deus, perceber o que está acontecendo na vida da pessoa. Agora, discernimento é uma coisa. Não sei se estamos a falar de discernimento do Espírito ou... Não, estamos a referir do discernimento do Espírito Santo. Discernimento do Espírito. Porque nós podemos discernir algo, mas eu me refiro ao discernimento do Espírito Santo, que é o mais usado na igreja. Discernimento do Espírito é uma capacidade espiritual de distinguir as coisas. Toda pessoa que tem discernimento do Espírito, ele tem uma capacidade muito grande de conseguir perceber quem é falso e quem é verdadeiro. Realmente. Toda pessoa que tem discernimento do Espírito, e quero também aqui acrescentar que discernimento do Espírito trabalha com pressentimento. Toda pessoa que tem discernimento do Espírito, se ele estiver perto de alguém que esteja a maquinar alguma coisa, aquela pessoa dentro do seu coração começa a sentir uma tristeza ou começa a sentir-se mal. Isso também faz parte do conjunto de discernimento do Espírito. Mas numa só palavra, discernimento do Espírito é a capacidade de distinguir as coisas. E que isso quer dizer? Reforçando aqui a ideia do profeta Daniel, não é? É através do discernimento do Espírito Santo que nós conseguimos saber se na verdade essa manifestação é espiritual ou não, se é do Espírito, se é do Espírito imundo ou do Espírito Santo, não é? E então há que existir essa diferença entre o que é um discernimento do Espírito Santo, não é? E o que é uma profecia. Discernir é o que diz a capacidade humana que nós temos de sabermos esta atitude dessa manifestação do Espírito é de verdadeira, vem de Deus ou não. Mas essa capacidade de discernimento também vem acompanhada com o conhecimento da palavra. Com certeza. Por exemplo, se a pessoa não lê a Bíblia, como é que ele vai conseguir perceber que essa voz que está falando é a voz do mal ou a voz do bem? Jesus falou que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Está vendo? Aí, se a pessoa tiver o conhecimento da palavra de Deus, ele vai conseguir perceber se isso é de Deus ou se isso não é. Até o povo em si também. Eles têm que ter essa capacidade de discernimento, porque hoje nós estamos a ver pessoas que ouvem que a igreja do profeta só está a entrar. E por não ter o conhecimento da palavra, não conseguem discernir se a doutrina desse profeta é de Deus ou não. Por falta do conhecimento da palavra. Glória a Deus, glória a Deus. Por isso é que a Bíblia diz que o meu povo se perde por falta de conhecimento. E agora, está bem, então percebemos, só é possível discernir se a pessoa tem o conhecimento da palavra de Deus, saber se isto realmente é de Deus ou de uma condição humana. Que também ficamos aqui bem claro,
foi muito bem definido. Mas eu queria também que recalcasse mais a questão que tem que ver com o discernimento, não é? O que é um discernimento e o que é uma profecia também. E tem algo que tem me preocupado muito com respeito à igreja, porque eu começo a ver que Satanás está ganhando uma abrangência muito grande dentro das igrejas por falta de discernimento. Sim. Hoje, julga-se de que quem fala em língua tem Espírito Santo. Tem Espírito Santo, sim. E até já há competições dentro da igreja. Yes. Quem fala em língua, quem não fala em língua, eu falo mais do que ele, eu falo, Sim. sem saber que Satanás está a manobrar. Nota uma coisa, a Bíblia fala que Jesus falou para Pedro, importa que eu seja crucificado, que eu vou ser morto, aquela coisa toda. E a Bíblia diz que Pedro começou a aconselhar Jesus, dizer que não faz isso, mestre. Mas a Bíblia diz que Jesus voltou-se para Pedro e disse, afasta-te de mim, Satanás. Porque logo Jesus percebeu que quem estava a falar no corpo de Pedro não era Deus, ou não era Pedro, era um espírito maligno que estava a usar Pedro para tentar contrariar o sacrifício de Jesus. Porque Jesus tinha discernimento de espírito. A falta de discernimento no espírito faz com que o diabo iluda o povo da igreja e nos faz acreditar naquilo que é mentira. Realmente foi muito bom. É dizer-vos que o nosso debate continua por aqui. Mas antes, porém, vamos dar um pequeno intervalo. Depois vamos trazer mais outros assuntos que têm a ver com o nosso tema de hoje, que é o Ministério Profético. É para dizer-vos que é um tema muito complexo, há muitos assuntos por se tratar. Mas por hoje vamos dar um breve intervalo, depois vamos voltar a trazer mais outros assuntos. Voltamos em breve, mas antes, porém, nós queremos voltar aqui com outros assuntos que têm que ver também. Vamos pegar um pouco do assunto que tem que ver com os profetas que se levantaram acerca da morte do profeta Tibi Joshua, não é? Sobretudo a nível internacional, mas também estamos a falar de Angola. Alguns profetas que levantaram contra, para saber qual é o ponto de vista dos nossos profetas daqui, em função de algum comentário, de alguma forma que foi tratado, está a ser tratado, por exemplo, a morte do profeta Tibi Joshua por parte também dos angolanos, e qual é a imagem que fica de nós aí na Nigéria e o mundo lá fora, se na verdade tivemos esse tipo de comportamento. Também são questões que nós vamos abordar. Não saia daí, fica ligado no nosso canal. Shalom.